Hoje, permitam-me compartilhar com vocês a palavra de Deus com o tema Salvem o Mundo. Através deste assunto, vamos tomar um tempo para pensar sobre a vontade de Deus. Hoje, 7 bilhões de pessoas vivem neste mundo. A relação entre as nações está mais próxima do que antes. E a velocidade crescente de suas transações faz do mundo uma aldeia global. A existência da Terra tem se mantido imutável desde que foi criada. Mas os continentes distantes se tornaram mais ligados graças ao desenvolvimento do transporte. Nesta época, Deus nos deu a missão de salvar este mundo. E através desta missão, também permitiu uma oportunidade abençoada para nós sermos perdoados de todos os nossos pecados cometidos no céu. Ao ouvir que devemos salvar o mundo, muitos de vocês parecem pensar que isso seria muito difícil, pensando, como podemos controlar este mundo com nossa pequena habilidade? Até mesmo uma organização poderosa, como a ONU, não pode unir os povos do mundo, e sua coesão é pequena. Então, como podemos salvar o mundo? Contudo, Deus tem concedido somente a Sião toda a autoridade, poder e glória para salvar o mundo. No mundo, tem muitos bons medicamentos, mas quando o vírus H1N1 atingiu o mundo inteiro, o único remédio para isso foi o chamado Tamiflu, pelo que eu me lembre. Ainda que houvesse dezenas de milhares de outros remédios, eles não funcionaram. Somente o remédio chamado Tamiflu pôde salvar as pessoas do vírus H1N1 e pôde erradicar o vírus H1N1 naquele momento. Da mesma forma, ainda que haja numerosas pessoas neste mundo, Deus concedeu a autoridade e o poder de realizar a missão de salvar o mundo somente a Sião, para que o mundo inteiro possa ser salvo através de Deus Pai e Deus Mãe. E Deus planejou e preparou para que todas as coisas sejam feitas somente quando os filhos de Sião pregarem as boas novas que Deus Pai e Deus Mãe salvam o mundo. Portanto, nós não devemos considerar o mandamento de Deus, que nos pede para cumprir a missão de salvar o mundo, como algo muito difícil. Nos anos 50, houve um homem chamado Edmund Hillary, e ele alcançou a primeira subida do Monte Everest, o pico mais alto do mundo. Na verdade, Edmund Hillary desafiou escalar o Monte Everest em 1952, mas ele falhou em alcançar o topo da montanha. Seu desafio falhou. Depois de ele ter falhado em conquistar o pico mais alto do mundo, uma organização da Inglaterra pediu para ele fazer um discurso. Hillary aceitou o pedido. No salão da palestra, ele viu uma pintura do Monte Everest com seu topo coberto com neve. Enquanto fazia o discurso, ele gritou em direção ao quadro pendurado na parede: Everest, você me bateu na primeira vez, mas eu te baterei da próxima vez. Certamente será feito assim, porque você parou de crescer. Mas eu continuo crescendo. Ele quis dizer: Everest, você cresceu o máximo que pôde, mas eu vou continuar treinando para escalar e certamente o conquistarei algum dia. Isso se dá por uma simples razão. Você parou de crescer, mas eu continuo crescendo. É por isso que eu posso bater você. Dessa forma, ele mostrou ao público que se reuniu lá sua firme vontade de conquistar o Monte Everest. Um ano depois, em 29 de maio de 1953,
Edmundo Hillary determinou um recorde como o primeiro homem que escalou o Monte Everest. Ele foi registrado na história. Pessoal, o mundo inteiro, esta Terra tem ficado no mesmo lugar por 4,5 bilhões de anos. Não cresceu nada. Contudo, que tal os membros da família de Sião? Nós continuamos aumentando agora e a cada ano, não é? Nós podemos gritar em direção à Terra: Terra, você parou de crescer, mas nós continuamos crescendo. Então, o que acontecerá com este Evangelho? Nós obteremos a vitória enquanto crescemos espiritualmente. Com essa razão óbvia, Deus nos confiou o Evangelho. Ele pediu para pregarmos as boas novas da salvação. Eu me lembro de lhes contar uma história sobre elefantes no zoológico. Um homem foi ao zoológico e percebeu que eles tinham amarrado uma mãe elefante com uma corda fina, enquanto amarraram o bebê elefante com uma corda grossa. Isso era muito estranho. Ele achou que eles precisariam de uma corda grossa para a mãe elefante e uma corda fina para o bebê elefante, porque o bebê deve ser mais fraco que sua mãe. Então, ele perguntou ao treinador por que fazia isso. E o treinador respondeu que os bebês elefantes querem correr para fora, porque ainda têm caráter selvagem. Quando eles estão amarrados, eles não ficam parados, chutando e lutando, fazem todos os tipos de esforços para correr para fora. Por isso, os bebês elefantes ficam amarrados com cordas grossas até começarem a pensar que nada funcionará, não importa o quanto tentem. Por volta da época em que os elefantes começam a desistir, eles os amarram com cordas finas. Assim, ainda que estejam amarrados com cordas finas, eles sequer pensam em fugir para fora, somente pelo fato de que eles estão amarrados. Em outras palavras, é desistência. Eles desistem. Agora, Deus nos diz: salvem o mundo, eu lhes darei toda a autoridade e glória do céu. Deus está nos dizendo que Ele nos apoiará e nos concederá o que for necessário para cumprir a missão. Contudo, se somente pensarmos sobre os problemas e dissermos: nós tentamos, mas não funcionou, pregar em apartamentos tem esse e aquele problema, então esta mentalidade é um problema. Nós temos poder o suficiente para realizarmos essa obra, mas se desistirmos ao invés de desafiar, como Edmundo Hillary, então isso é um problema real. Assim como as mães elefantes são amarradas por uma corda fina, ainda que elas tenham força suficiente para cortá-la, as pessoas que já desistiram chegam a desistir de tudo, mesmo quando há um pequeno obstáculo. Deus mandou a vocês e eu salvar o mundo. Esse mundo parou de crescer, mas que tal nós? Nós continuamos crescendo, até mesmo agora. Pessoal, devemos dizer: Terra, você parou de crescer, mas nossa Sião continua crescendo dia após dia nesta aldeia global. Você nunca pode me vencer. Tendo este tipo de mentalidade, vamos todos nos levantar e participar da obra do Evangelho que Deus nos confiou. Deus nos confiou essa tarefa, já que é algo que podemos fazer. Nosso Deus não é um Deus despreocupado ou sem misericórdia, que nos confia algo que não podemos fazer e que não podemos sequer imaginar ou cumprir. Vamos dar uma olhada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e nos lembrar do santo mandamento de Deus de salvar o mundo para gravar isso em nossos corações. Vejamos versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Este é um mandamento de Cristo que tem toda a autoridade no céu e na terra. Isso é algo que somente nós podemos fazer. Nenhuma outra organização religiosa neste mundo, nem outras nações, nem outros grupos, nem outras pessoas podem fazer esta obra.
É um trabalho que Deus mandou somente aos seus filhos e pediu para eles fazê-lo. Versículo 19. Ide, portanto, o que Jesus disse quando nos disse para ir? Ele disse, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra sob minhas mãos. Ide, portanto, eu os ajudarei com a autoridade que tenho no céu e na terra. Vejamos o versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós devemos ir e ensinar às pessoas o que Deus nos mandou. Nunca devemos ensinar a elas algo diferente. Deus nos confiou a tarefa santa e espiritual. O que acontecerá quando fizermos isso? Vejamos o versículo 20 novamente. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele nos diz que sempre estará conosco e nos deixará exercer toda a autoridade no céu e na terra diante dele, para não ficarmos ansiosos, mas pregar o Evangelho. O propósito final de Deus é refinar seus filhos para se tornarem no sacerdócio real. Ele quer que cresçamos através dos meios da pregação. A pregação em si não é o propósito de Deus. Deus pode rapidamente cumpri-la, se fizer por si mesmo. Se Deus mostrar o poder da Páscoa apenas por um dia, assim como Ele derramou as 10 pragas sobre o Egito, então todo mundo saberá facilmente o que acontece se não guarda a Páscoa. Contudo, Deus quer que cresçamos e também quer que nos sintamos parte do poder dele. Deus também quer que compreendamos que Deus está conosco. É por isso que Deus nos confiou esta grande proposta de pregar e salvar o mundo. Então, a partir de hoje, vamos pensar dessa forma. Terra, você tem me batido até agora, mas eu te baterei daqui para frente. Você parou de crescer. Você tem parado durante 4,5 bilhões de anos, mas nossa Sião continua crescendo e crescendo. Apenas espere e verá. Estou indo atrás de você. Se pregarmos o Evangelho com esse tipo de fé e mentalidade, poderemos falar, como o apóstolo Paulo, completei a missão que Deus me confiou. Eu preguei a eles, tendo ouvido ou não. Deus os permitiu decidir se aceitariam ou não. Agora me está guardada a coroa da justiça. Nos tempos do apóstolo Paulo, o número de membros de Sião deve ter sido menor do que agora. Tentando pregar com aquele número pequeno de membros, cada um deles tinha que pregar a muitas pessoas. Contudo, agora os membros da nossa Sião são tantos quanto as estrelas no céu. Se cada um destes filhos de Deus pregar de acordo com a porção, terminará a obra em um curto período de tempo. Mesmo que comecemos a obra enquanto ninguém tenha ouvido este Evangelho dentre 7 bilhões de pessoas, nós poderemos terminar a obra muito rapidamente. Não devemos esquecer que toda a autoridade no céu e na terra pertence a nosso Deus, e que Deus, que tem essa grande autoridade, sempre nos apoia e nos fornece com tudo o que precisamos. Salvem o mundo. Quando olhamos para este grande título, é fácil pensar, como eu posso salvar o mundo? Não será apenas um título de ficção? Somente é possível por palavras. Contudo, através desta missão, Deus quer nos fazer pensar em grande escala. Isaías capítulo 40, versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria,
e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como o quê? Como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele. Como que são todas as nações perante ele? Como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Este mundo realmente não é nada, mas parece algo grande, já que temos os véus do pecado. Porém, enquanto pregamos o Evangelho, muitas vezes sentimos que este mundo não é nada grandioso. É por isso que Deus nos mandou salvar o mundo. Por favor, pensem cuidadosamente porque eles amarram as enormes mães elefantes com cordas finas. As mães elefantes podem facilmente cortar as cordas finas e fugir. Contudo, elas não podem porque desistiram. Ainda que a corda, que está amarrada por volta delas, seja 10 vezes ou 20 vezes mais fraca do que elas, elas desistiram de tudo apenas pelo fato de estarem amarradas. Ainda que um pequeno obstáculo possa estar diante de nós, isso não significa que não podemos cumprir a grande obra de salvar o mundo. Vamos nos dispor, vamos resplandecer a luz. Vamos difundir a glória de Jerusalém em Samaria e aos confins da terra. Pensemos sobre a santa missão de ir a todas as nações e pregar a toda criatura. Espero que, no dia em que cumprirmos toda a nossa missão, vocês e eu possamos confiantemente dizer: eu completei a porção que Deus me deu. Agora a coroa da justiça me está guardada. Vejamos Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e... O que devemos fazer? Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Aqui, há 2 tipos de pessoas. Quando pregamos o Evangelho, alguns aceitam e outros não. Como resultado, a salvação será dada àqueles que aceitam o Evangelho, e a condenação será dada àqueles que não o aceitam. Pessoal, por favor, mantenham em mente que estamos vivendo na época do julgamento. Não se sintam desmotivados somente porque alguém não escuta vocês, nem foi guiado. É claro, nos sentimos tristes por essas pessoas e queremos que todos sejam salvos. Mas a Bíblia diz que existem alguns que aceitarão a verdade e outros que não. Se continuarem pensando sobre aqueles que não aceitam, vocês podem pensar: não importa o quanto eu tente, não funcionará. E estão propensos a desistir como as mães elefantes que são amarradas com cordas finas. Ao invés de desistir, lembrem que é nossa missão de pregar às pessoas, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Aqui, Deus claramente nos disse que, quando pregarmos, nem todos virão à verdade dizendo amém. Aqueles que ouvem serão salvos, e aqueles que não acreditam, nem aceitam a palavra serão condenados. Jesus nos deu este privilégio e autoridade também. Em Ezequiel, capítulo 2, versículos 6 a 8, Deus nos disse para pregar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E em 2 Timóteo, capítulo 4, Deus nos pediu para sempre fazer nosso melhor para pregar, quer seja oportuno, quer não, certo? Se ficarmos em silêncio, se continuarmos sem fazer nada, não tendo nenhuma vontade em salvar o mundo e pregar o Evangelho, então este tempo de esperar será adiado. Pregar é um dos processos preparados para nós, os filhos de Deus, para que cada um de nós tenha que passar por esse passo. Nestes dias, nos locais como em grandes estações, como a de Seul, nós instalamos painéis digitais que estão escritos: creia em Deus Mãe, para que os que não ouviram estas notícias possam pelo menos ver. Nós estamos fazendo todos os esforços para pregar a nossa mãe,
a fim de que os que não ouviram nossas vozes possam pelo menos ver os painéis digitais e entender. Mesmo desta forma, nós estamos pregando. Preguemos o Evangelho por todo o mundo, para que ninguém diga: nunca ouvi as notícias sobre Deus Mãe. Vamos pregar, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. Agora vejamos o livro de Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2, versículo 6. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Se ouvirem, serão salvos. Se não ouvirem, serão condenados. Deus nos disse que vão para todas as nações do mundo e que façam com que elas ouçam o Evangelho. Vejamos mais um versículo em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Deus nos disse para sempre pregar a palavra. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. E fazer que tipo de trabalho? Faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Pessoal, todos nós podemos fazer isto. Deus nos deu uma tarefa que podemos fazer. A Terra não está crescendo e se tornando 10 vezes maior a cada ano. E o número da população mundial também não está aumentando tanto todos os anos. Se pregarmos, o Evangelho será completado rapidamente. Deus quer que todos nós façamos a nossa missão. Em Isaías, capítulo 60, Deus nos disse que todos se disponham e resplandeçam a luz. Deus prometeu nos ajudar. Se temos fé na palavra de Deus e proclamamos a Mãe Celestial, que é a obra que Deus nos confiou, as trevas se retirarão. As trevas que cobriam todas as nações serão tiradas. Isso não é algo que fazemos pela nossa própria habilidade. Nós apenas estamos executando a tarefa dada por Deus. Por favor, preguemos diligentemente, quer ouçam, quer deixem de ouvir, para que este ano seja glorioso em que todas as pessoas do mundo possam prestar atenção a Deus Pai e a Mãe Jerusalém Celestial, e a Sião também. Eu oro para que todos os filhos de Sião obedeçam a palavra do Pai e da Mãe neste abençoado ano. Esperando que a graça de Deus seja sobre vocês, eu concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.